Olá, Shalom. Shalom, estamos começando de volta ao plano original, temporada 3. Estamos entrando hoje no segundo episódio e essa temporada ela é também muito especial porque nós vamos trabalhar esses conceitos, né, de movimento, dessa compreensão das estações e os pilares no tempo, nos tempos marcados. E isso faz parte do nosso DNA. Sim. Né? Nós nos movemos na unção da tribo de Issacar. A tribo de Issacar conhecia os tempos e as estações e sabia o que Israel devia fazer. Então, no episódio 1, a gente fez um resumo, né, Adriano? Foi uma síntese bem interessante. Síntese sobre esses pilares que são as festas, a importância de nós estarmos celebrando os ciclos de Deus. Então, hoje nós já vamos entrar um pouquinho mais especial em um dos ciclos. Sim. E se você tiver alguma dúvida, de repente você não assistiu ainda, a gente realmente recomenda que você esteja lá, voltando lá para o episódio 1, para você conseguir ter esse quadro geral da importância desses ciclos. E quando você começa a se mover nos ciclos, dinâmicas de maldição são quebradas e bênçãos são desatadas. E isso é muito, muito importante. E hoje nós já vamos começar com um dos ciclos, Sim. Que é o descanso, né? Que em hebraico a palavra descanso é Shabat, também conhecido então com o ciclo do Shabat. Né? Então, quando você fala Shabbat Shalom, o que você está dizendo? Paz no seu descanso, que você tenha um descanso completo, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. É isso que significa essa expressão, de uma maneira simples, né? Sim. Essa expressão Shabbat Shalom. E aí você vai perceber que a perspectiva desse descanso, desse ciclo semanal, foi estabelecido pelo próprio Deus. Muito antes de qualquer ritual, muito antes de qualquer lei. Então, por exemplo, em Gênesis capítulo 2, no versículo 2, está escrito assim: E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como o Criador fizera. Então, o descanso é algo abençoado. O descanso é algo santificado. É algo que faz parte da própria criação. Você vê, o descanso, ele foi a última fase, né? A última etapa da criação. Exato. No dia 1, dia 2 e assim por diante. E no 7º dia, então, houve o descanso. Por que houve o descanso? Porque Deus olhou, viu que tudo era muito bom. Sim. A obra que ele precisava fazer estava completa. Isso. Então ele descansou. E ele separou essa conclusão do ciclo semanal. Então é algo muito especial você completar o ciclo semanal e você completa com descanso. E é muito importante quando nós tivemos a experiência de levar o nosso filho ao cardiologista, quando ele praticava natação competitiva. E o cardiologista disse para ele: olha, você precisa descansar. Para você ter alto rendimento, você precisa descansar. Então você tem um período de trabalho, mas você também tem um tempo de descanso. E nós precisamos resgatar isso, né? Porque Sim. Hoje o que a gente menos vê é essa importância ao descanso. Muitas vezes a gente até fala sobre o descanso e tal, mas existem alguns conceitos íntimos, algumas crenças assim lá, né, que nós carregamos, sejam elas culturais ou não, a respeito do descanso. Então, alguns
vão para um extremo, outros Uns vão para a para preguiça outro, e outros para o ativismo. e o outro acha que o descanso é folga, né? Uns acham que não fazer só diversão, diversão, Isso. diversão, e os outros aquela visão negativa do descanso que não tem nada para fazer, tá aí folgado, né? Quase que uma percepção assim de uma coisa de relaxo, né? Como Sim. se descansar fosse ser relaxado no sentido negativo da palavra. Então é lindo quando nós olhamos dessa forma e nós não ficamos então com esse conceito ligado à lei, Isso. porque muitos até se opõem ao Shabat, porque dizem que é uma questão de lei. Agora, isso é muito importante que você está colocando, porque uma coisa é o princípio dentro dos mandamentos do Senhor. Outra coisa é a lei enquanto legalismo. Porque, por exemplo, no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 11, que está ali os 10 mandamentos, dentre os 10 mandamentos está o princípio do descanso. Então, é importante nós trazermos a memória, porque quando os 10 mandamentos diz não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, ele também diz a importância do descanso. Eu quero ler, versículo 10. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, ou seja, o dia do descanso é um dia dedicado ao Senhor. Ao Senhor. Teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou, que são as duas características principais desse descanso, a Sim. bênção e a santificação desse dia, né? Isso. Ou seja, é um dia separado separado para o Senhor. Por isso que muitas vezes, quando nós falamos sobre o Shabat, nós falamos, olha, é um dia de descanso, é importante nós termos um lazer Isso. e outras características. Você deixa a sua rotina de trabalho, né? Mas Shabat não é só diversão. Não é só entretenimento. Se você perceber, a diversão também cansa, né? Sim. Então, é um dia que é dedicado ao Senhor. E tudo que é dedicado ao Senhor precisa ser feito com moderação. Isso. Então, você vai ter na moderação um tempo para um descanso realmente do corpo, da alma, do espírito. Você vai ter na moderação um tempo para você ter comunhão com amigos, com família, com pessoas da sua convivência. Um tempo para o lazer, a diversão. Sim. Então, ele é um dia, o Shabat, ele é um dia assim, muito, muito especial realmente, e que ele faz uma diferença para a nossa saúde em todas as áreas, a saúde espiritual, emocional e física. E eu creio que, como todos os outros mandamentos que o Senhor fez, quando ele inseriu esse dia do descanso, ele estava também trazendo algo que faz bem para o ser humano, né? E aí, o que acontece? Essa é uma atitude de confiança no Senhor. Porque também muitos não descansam porque estão preocupados com a renda, com a conquista, com a prosperidade. Isso. Então, quando você pratica o ciclo semanal desse descanso, completando o ciclo, entrando na bênção do descanso, né, dessa comunhão com o Senhor, isso é uma prática de que você está dizendo, eu confio que Deus cuida do meu suprimento. Que Deus cuida da minha família. Deus cuida da minha empresa. Da minha empresa. Deus cuida do ministério onde eu atuo, da igreja. E olha o que está em Isaías 58, a partir do versículo 13. Se desviares o pé de profanar o descanso, o Shabat,
e de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao descanso, o Shabat, deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os seus caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. É isso que você colocou. O Shabat é esse tempo para você se deleitar no Senhor e naquilo que o Senhor criou, né? Propõe. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Ele te sustenta, e sustenta em termos econômicos, financeiros, te sustenta enquanto vigor, enquanto ânimo, enquanto disposição. Agora, sim, eu creio que você, Adriano, podia compartilhar, porque você tinha toda essa dificuldade e você vinha, né? Até você brincava na tua família, né? Meu nome é que Meu nome é trabalho, meu sobrenome é a hora extra. Hora extra. Então, eu me lembro que esse processo, nós aprendemos a guardar ou a praticar esse princípio. Foi muito chave. E fez toda a diferença, mas acho que é interessante você dar o seu testemunho. Toda a minha descoberta pessoal enquanto Shabat e descanso foi exatamente no meu maior estresse. Foi quando eu tive transtorno de ansiedade generalizada. E então eu passei por todo um processo de reavaliação de vida, e um aspecto chave que me fez triunfar sobre esse estresse foi o Shabat. Então, mas como era antes? Hoje eu vou te entrevistar, então, porque ele tá indo lá na frente. Como era antes? Como era antes? Era o seguinte: primeiro, não tinha descanso. Era 7 dias por semana, sempre arrumando alguma coisa para fazer. E como era na época, nós estávamos com uma igreja local, né? Então sempre tinha uma programação diferente. Sempre tinha uma visita, um aconselhamento, sempre tinha algo para fazer. E, por exemplo, nós não tirávamos férias. E quando saía de férias, quando dava assim o 6º, 7º dia, eu tinha um desespero. Eu me lembro uma fatídica vez que nós tínhamos 10 dias no hotel, tudo pago, já estava pago. Quando deu no 7º dia, eu falei: Daniela, vamos embora. E eu trouxe a Daniela assim. Eu arrastei a Daniela. E os filhos? E os filhos, eles eram bem pequenos. Eles eram bebês, né? Praticamente. E assim, algo de pura insensatez, teimosia. Então, assim... E é interessante a gente dar esse testemunho, porque muitas vezes existe essa cobrança, por um lado, né? Existe o lado oposto também. Mas esse lado de, por exemplo, que você é trabalhador, ou você é consagrado, olha, né? Não para nem para descansar. E isso nós fomos percebendo, aí sim, como você disse, chegou nesse momento do transtorno de ansiedade generalizada, que realmente foi onde culminou esse estresse todo. Na época, não se falava nisso, né, Adriano? Sim, na época eu não tinha... E também, por onde eu passei em treinamento teológico... nem se falava nisso. Não se falava, e até tinha muitos preconceitos, porque descanso, Shabat era algo judaizante. Então havia uma aversão. E aí você cai nessa situação e deixa de praticar um princípio que é bíblico. Que é bíblico. Né? Está dentro dos pilares dos 10 mandamentos. E foi desde a criação. E veja, muitas pessoas estão hoje enfermas, tanto no seu físico quanto na sua alma, e muitos até no seu espírito, porque tem negligenciado
a importância desse ciclo, que é o Shabat, Sim, né? sim. Desse dia que é de um dia dedicado ao Senhor, de descanso para a saúde pessoal, familiar, dos relacionamentos, e estão assim vivendo verdadeiros transtornos, desequilíbrios, não só em termos de raciocínio, mas até da parte química mesmo do Sim. organismo. Porque o organismo, nosso corpo, não tem tido tempo para se recuperar, para se Sim. resgatar, né? Então, quando você chegou lá naquele estresse, o ponto, né, mais Sim. intenso da situação, o que o médico falou para você? Porque era assim, gente, quando saía de férias, tá, tudo bem, vamos sair de férias, mas ele não saía do celular. Então ele atendia, ele fazia aconselhamento, ele orava, ele fazia tudo, né? Mas aí o médico disse algo para você. O médico disse que eu precisava literalmente descansar e eu precisava ficar fora. E quando eu tive o estresse mesmo, eu fiquei proibido. O médico proibiu, gente. Proibiu eu ir na igreja local. Eu me lembro que ele falou assim: você está proibido por 2 meses de passar na frente da igreja. E de atender telefone. Isso, e de atender telefone. Então não podia nem atender telefone. Foi algo assim radical, Foi né? radical. Muito radical. Agora, desde aí, então, quando começa a haver todo o entendimento, o arrependimento, quebrando os preconceitos legalistas. Sim. E também de folga, de preguiça. Quebrando, né, também a religiosidade da ilegalidade, porque aí quebra princípios. Né? Então, como fica assim? Eu não quero ser judaizante e legalista. Mas aí muitas pessoas vão para a ilegalidade quebrando princípios. E não percebe que o descanso é um princípio. Né? Então, quando você descansa e você se deleita no Senhor, então sua visão é renovada, sua fé é renovada, sua disposição física é renovada. Você sempre leu a Bíblia, mas nesse período específico, que foi esse radical desses 2 meses, né? Sim. Você começou a ler a Bíblia de uma nova maneira. Eu comecei a olhar para a Escritura de uma outra perspectiva, e foi aí que eu redescobri, ou na verdade descobri, o fundamento do descanso. Qual foi o problema? Nos dias, por exemplo, dos fariseus, eles saíram de um princípio de Deus, da criação, para estabelecer julgo e julgamento. Esses são os 2 problemas. Estabelece-se um julgo e um julgamento. Então, por exemplo... Que é quando você fica assim, isso, aquilo, olhando para o outro. Por né? exemplo, esse julgamento. Né? Então, assim, eu não posso acionar o elevador no dia do Shabat. Eu não posso ter absolutamente nada. Eu não posso fazer comida no dia. Isso é toda essa carga. É um exagero, É um exagero dessa obrigação. Aí, ao invés de ser um deleite, se torna uma obrigação. Isso é peso. Sim. E, por outro lado, você fica julgando quem não pratica esse julgo. Esse tipo de obrigação. De obrigação. Né? Então, é preciso ter essa perspectiva bíblica dentro dessa restauração. E você percebe que Jesus, ele pratica o princípio do Shabat. Ele vai à sinagoga, na época, no Shabat, mas o que ele confronta? Ele confronta os fariseus. Isso. Ele confronta a distorção. Essa distorção, esse exagero. Isso. Né? Tanto que ele fez... A gente podia ler aquele texto, quando ele cura, né? Ele faz aquela cura no sábado. Sim. E ele é recriminado ali pela situação. E veja, aí é que está a grande diferença quando você anda na revelação de um princípio da palavra
ou quando você anda restrito à obrigação que a lei com o jugo impõe. Jesus, mesmo celebrando esse dia do descanso, o dia do Senhor, um dia especial, ele não deixou de manifestar a glória de Deus, trazendo essa cura. Por exemplo, Lucas 14, versículo 1. E aconteceu que, ao entrar ele num sábado, na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou: é ou não é lícito curar no Shabat, no descanso? Dessa vez foi Jesus que fez a pergunta. Eles, porém, nada disseram, e tomando o curou e o despediu. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de Shabat? A isto nada puderam responder. Exatamente. Então, o descanso não é essa restrição, né, que você não pode curar, que você não pode resgatar, exercer um dom. exercer um dom. Né? Mas é lindo, porque eu vejo assim, que o princípio do Shabat, quando a gente fala da saúde, né, no espírito, alma e corpo, do homem como ser integral, quando nós falamos nisso, eu penso em salvação, né? Porque saúde é salvação. Sim. E quando você vê Jesus não só curando, mas também dando o exemplo do filho, do animal que caiu num buraco, o que ele está falando ali? Ele está falando de salvação, né? Então, o descanso, o dia do sábado, ele é esse dia de salvação, ele é esse dia de glória, ele é esse dia de comunhão, ele é esse dia para estarmos juntos e para ver a manifestação da salvação do Senhor nos nossos dias. Às vezes parece que a salvação é algo tão distante, né, que está tão fora do nosso dia a dia. E aí é o seguinte, os fariseus, eles perseguiam a Jesus porque ele curava no sábado, no descanso, no Shabat. Né? Então, é preciso que nós tenhamos esta sabedoria. Né? A lei, ela restringe. Quando nós nos movemos pelo Espírito, onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Por isso que, por exemplo, há determinados sábados, Shabat específico, que nós estamos dando treinamento. Né? Mas aí o que a gente faz? A gente descansa num outro dia. Por quê? Porque nós trabalhamos um período e descansamos um outro período. Então, você não fica restrito a um dia chamado sábado. Mas você prioriza o princípio que do é descanso. O descanso. Né? Isso é chave, porque hoje em dia, nessa inundação, vamos dizer assim, de informações, Sim. E exatamente, até o exemplo que você deu. Eu tenho que trabalhar porque eu preciso ganhar, eu preciso estabelecer a minha renda. Se eu não estiver lá presente, vou perder a oportunidade. Vou perder aquela oportunidade, alguém vai entrar no meu lugar. Sim. Então, assim, existe tanta pressão no mundo para que não se descanse, porque agora sim as demandas são tão grandes, até múltiplas. A própria noite, né? Sim. Hoje, assim, muitos estão em crise de não conseguir dormir, muitas vezes, porque a ansiedade é tanta que acorda, perde o sono, preocupado, pensando o que eu vou fazer, como é que eu vou resolver, qual é a solução, qual que vai ser a nova proposta que eu vou fazer. Sim. Né, e perde até o sono da noite. Então, o que diremos desse dia inteiro? 24 horas de descanso? Não é muita coisa? Então é preciso que nós tenhamos uma disciplina. Porque exatamente. Senão as demandas te arrastam, elas te sufocam. Né? Seja você empresário, seja você dona de casa, seja você líder de algum ministério,
seja você uma mulher de negócios. Ou até um estudante. Um estudante. Né? Você é arrastado pela exigência até da responsabilidade, sim, muitas vezes, sim, ou do sentimento de culpa, né, por não estar realizando alguma coisa. Né? O fato de você estar ali desfrutando da presença do Senhor e tal, já começa a gerar aquela culpa. Porque eu não estou lavando essa louça, eu não estou limpando aquele cômodo. Olha, e ou depois, eu não fui trabalhar hoje. Agora, quando você começa a praticar e você começa a vivenciar as bênçãos do descanso, os benefícios do descanso, você não abre mão. Você passa a vigiar. E não só você vê os benefícios, mas assim, como Deus cuida e respalda, né? Isso é extraordinário. Então, assim, disciplina e fé, né, Adriano? Sim. 2 coisas que nós precisamos para estabelecer esse ciclo semanal no Shabat e não perder de vista as promessas que o Senhor traz junto com o descanso. O apóstolo Chuck Pierce, ele diz que o Shabat é como um limpador de para-brisa. Se você não pratica o descanso, o teu para-brisa fica embaçado, fica assim, você perde a visibilidade, então você começa a correr riscos de acidentes. Essa é a questão. E, sobretudo, numa era de guerra espiritual intensa e violenta. Até nos perguntaram esses dias atrás, como é que eu faço, né, para não me desgastar na intensidade da guerra espiritual? E nós falamos exatamente sobre o princípio do ciclo semanal do descanso. Tem sido muito importante. Muito, né? muito. Você renova, primeiro, a tua comunhão com o Senhor. Isso. A tua confiança. Segundo, a sua saúde emocional, né? Você tem aquela tranquilidade no seu dia. O teu corpo, ele fica tranquilo, você se acalma. Você se acalma, se aquieta, sem aquela pressão do fazer, do ter. E o espírito, que é o principal de tudo, né? Sim. Ele cresce em fé. Então, muitos não conseguem ir para o Shabat, até tem a disciplina, mas vai para o Shabat e fica com a cabeça fervendo, a mil, né? Fica lembrando de tudo e mais um pouco, inventando moda. Por isso que no Shabat, uma das práticas que fazemos é fazer conhecidas diante de Deus todas as nossas preocupações. Né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, uma prática no Shabat é você lançar sobre o Senhor, dar nome a todas as tuas preocupações, ansiedades, aflições. Senhor, eu entrego nas tuas mãos, porque eu confio em ti e porque o Senhor cuida de mim, da minha casa. É chave isso. Quando você diz ao Senhor, Senhor, eu escolho honrar, né, a ti com esse dia, e eu escolho confiar, eu escolho crer que mesmo a que eu não faça nada, nesse dia o Senhor estará cuidando de tudo, cuidando de qualquer situação inesperada que venha acontecer. Então, realmente é um princípio espiritual. E como um princípio espiritual, ele acontece. Eu sempre brinco o seguinte, por exemplo, né, eu falo a lei da gravidade. Você não precisa querer que ela funcione. Ela simplesmente funciona. Se você colocar... Se eu soltar esse celular aqui, ele vai cair. Ele vai cair. Você não precisa querer que, né? E não adianta eu ser resistente a essa lei, dizer, não gosto dela. Não gosto. E aí os princípios espirituais são assim, e o Shabat está dentro, porque o Shabat é um princípio espiritual, ele é um tempo marcado dentro disso que nós estamos fazendo essa terceira temporada. Então, o simples fato de você decidir descansar, já há um alinhamento de, pelo menos, de obediência, que olha já que diz, ativa, né? Olha o Salmo 38:9. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta.
Olha que lindo. Qual que é esse? Isaías? Salmo 38:9. Salmos 38:9. Que lindo isso. É lindo. Você começa o Shabat e já proclama uma palavra dessa. Sim. Né? E você já coloca a tua ansiedade dominada ali E o debaixo texto da que eu palavra. falei, agora citando, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, é algo assim, traz comunhão na família. Né? Nós temos testemunhos de famílias que tinham conflitos e quando começaram a praticar o princípio do Shabat, a paz começou a se estabelecer no relacionamento conjugal, no relacionamento familiar. Por causa de você abaixa a temperatura, né? Então, E não fica aquela coisa assim, ai, mas eu quero, o outro quer, e quase que uma competição para ver quem que vai conseguir mais, né? Sim. Eu me lembro que nesse período eu aprendi uma coisa muito importante. Eu aprendi, porque o nosso estilo de descanso é diferente, Sim. né? Como todo casal que a gente... E nós temos temperamentos diferentes. Mas na hora de descansar, eu gosto sempre de dar uma passeada, sair de casa, né? Fazer alguma coisa fora. E o Adriano já é mais... Ele gosta de ficar mais tranquilo, quietinho e tudo mais. E aí eu aprendi algo nesse processo do Shabat para nós estarmos desenvolvendo. E eu me lembro que o Espírito Santo falou assim para mim: deixa ele dormir, deixa ele descansar, que você vai ver. Depois ele vai ter ânimo para fazer também o que você gosta. E dito e feito, né, Adriano? Foi uma lição pro resto da vida. O resto da vida. Nós praticamos até hoje. Então, às vezes fica dentro de casa naquele cabo de guerra, né? Não. Ah, mas eu quero fazer isso, o outro quer fazer outra coisa. E aí vira essa confusão. E na nossa casa, né, nós temos 2 filhos jovens. E com isso, nós somos... a agenda deles. Tem a agenda deles. E nós fomos trabalhando e nós praticamos como família. Não só em termos individual, né? Eles aprenderam isso. Eles aprenderam porque isso. Eles ainda eram crianças, né? Tiveram essa graça ainda graça. De quando a gente começou a aprender, eles eram crianças e viram. Eles têm testemunhos pessoais deles a respeito desse Shabat. Então, às vezes, eles estão assim, atolados, cheios de coisa para fazer, mas eles se lembram dessa importância. E eles praticam. Olha, como é um assunto que nós amamos. Todos esses. Essa terceira temporada. Nós temos que vigiar, porque senão nós ultrapassamos o tempo aqui. Mas eu creio que é suficiente para você ser encorajado a praticar este ciclo importante, estabelecido pelo Senhor, com as suas bênçãos. Amém? Amém. Em nome de Jesus. E ver esse alinhamento e ver essa expressão de graça, essa expressão do favor do Senhor no seu campo. Então, queremos encorajar você a estar conosco nesse movimento, construindo esse centro apostólico em nome de Jesus. Amém? Amém. E para você investir é simples e fácil. Projeto campinas@ramoestendido.com.br. Amém? Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe. Shalom. Shalom.